Quem é o maior brasileiro da história da Champions? Certamente muitos de vocês responderiam de maneiras diferentes, porém, o que vamos fazer nesse vídeo hoje é trazer 8 candidatos, digamos assim, contando um pouquinho da trajetória de cada um nessa competição e dando alguns argumentos de por que cada um deles poderia ser eleito o melhor BR, beleza? E a gente já vai começar diretamente com o Kaká, mas antes, alguns critérios, tranquilo? Pra entrar nesse nosso top 8, o cara tem que ter ganhado a Champions League, beleza? Então só aí você já sabe que o Ronaldo Fenômeno e o Romário, por exemplo, não vão estar nessa lista. Acho que é impossível, né, o cara ser o maior BR da história da Liga dos Campeões se ele nunca ganhou a parada. Além disso, também estamos contando apenas a fase moderna, a era Champions League de 92 pra cá. E por último, não vão entrar na nossa lista jogadores brasileiros que escolheram defender outras seleções, tranquilo? Então se você de repente pensar em Deco, Pepe, Thiago Alcântara, não. Voltando pro Kaká então, ele chegou no Milan aos 21 anos vindo do São Paulo na temporada 2003-2004 e já brilhou logo na sua temporada de estreia, né? O jovem Kaká chegou no elenco cheio de estrelas e teoricamente ele teria que ralar pra conquistar sua titularidade ali, até porque o Milan tinha naquela época só jogadores medianos na posição, né? Rivaldo e Rui Costa. Ambos tinham 32 anos, mas realmente tinham muito nome e muita qualidade. Só que o Kaká logo de cara ganhou confiança e passou a assumir a titularidade sem nem perder tempo. Na temporada seguinte, a sua chegada, já estamos falando de 2004, 2005, ele dá então 6 passes pra gol e mete 2 gols, sendo decisivo nas quartas e nas semis, nessa UCL que foi aquela que teve a final entre Liverpool e Milan, que acabou ficando conhecida ali como o Milagre de Istambul, por conta do Milan ter aberto 3 a 0, só que o Liverpool foi buscar o empate e depois venceu nos pênaltis, né? Só que mesmo com esse final péssimo aí pro Milan, o Kaká deu um passe colossal no terceiro gol do time dele. O gol foi marcado pelo Crespo e essa assistência aí é considerada pela própria UEFA como uma das maiores da história da Champions, pra você ter noção. Mas a temporada que colocou o Kaká de verdade nessa lista aqui foi 2006-2007, né? Quando ele destruiu com golaço atrás de golaço. Meu amigo, naquela edição ele jogou tanto que no jogo de abertura, né, contra o Anderlecht na fase de grupos, ele meteu esse tirambaço de fora da área e olha que pintura. Depois os belgas sofreram com ele mais uma vez, porque nosso querido Ricardinho meteu um senhor hat-trick, sendo o terceiro gol mais um golaço absurdo de fora da área que poupa comentários aí, né? Nas oitavas o Milan enfrentava o Celtic, e aí você pensa, pô, o Celtic, tanto faz. Meus amigos, o jogo de ida tinha sido 0 a 0 e o de volta também. A partida tava na prorrogação, quando o Kaká simplesmente deu uma daquelas arrancadas que era a marca registrada dele e meteu um golaço decisivo pra colocar o Milan nas quartas. E nas quartas meteu um gol de pênalti no empate de 2 a 2 no primeiro jogo contra o Bayern de Munique, deu um passe pra gol do Seedorf na segunda partida e quando chegou nas semis ele resolveu se eternizar pra sempre. O Milan pegava o Manchester United e perdeu de 3 a 2 no primeiro jogo, só que ainda assim o Kaká tava virado no giraia e meteu um doblete, sendo o segundo gol dele um dos mais emblemáticos da história da Champions, quando ele mete um chapeuzinho, dá uma cabeçada na bola que faz que 2 caras se esbarrem que nem os trapalhões ali, pra fazer um gol que é uma mistura única de pura arte, né, com humilhação. Esse lance é icônico e vai ser lembrado por gerações, né? No jogo de volta, o Milan faz 3 a 0 e o Kaká deixou mais um para colocar aí o Diavolo na final. E como muitos sabem, a final de 2007 foi novamente Milan e Liverpool, né? Aquela revanche por 2005 no Milagre de Istambul, né? E o Milan venceu dessa vez com 2 a 1 e um dos gols do Inzaghi ali foi com um baita passe do Kaká, que ajudou aí o Milan a vencer aquela Champions. Com ele tendo metido 10 gols e 3 passes pra gol. Uma campanha tão épica do brasileiro que obviamente quando acabou o ano aí, ele ganhou o Ballon d'Or, a bola de ouro. Que desde então, lá em 2007, né, nenhum outro brasileiro voltou a vencer ainda. No Real Madrid ele chegou a ter boas performances na Champions, mas muito longe daquele brilho da época de Milan. E no final das contas, então, ele fechou sua participação em Champions com 30 gols e 25 passes pra gol ao longo de 10 anos jogando ali a competição. Venceu apenas uma vez, é verdade, mas venceu sendo o craque, o principal jogador, o destaque da conquista, né? Então é um baita argumento pra colocar o Kaká aí como um dos candidatos a ser eleito aí o melhor brasileiro da história da Champions. E assim, esse vídeo aqui é sobre o melhor dos melhores, né? E se você quiser se tornar a sua melhor versão, também pode com a patrocinadora desse vídeo, a Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia online do Brasil e o que eu gosto deles é que eles têm 8 escolas lá, que são como se fossem 8 categorias. E pra você encontrar algo que te interessa é muito fácil, você vai ver as categorias ali e digamos que você tem interesse em produção de conteúdo, edição de vídeo, tem uma escola lá chamada UX e Design. E aí quando você chega dentro dessa escola, tem uma lista lá gigantesca de cursos que você pode fazer. Então, por exemplo, você poderia pegar um dos cursos de Photoshop
Photoshop para aprender a manipular imagens, depois um curso de Premiere para começar na edição de vídeos e por aí vai. E funciona de uma maneira muito interessante que é o seguinte, se você tiver interesse, você se matricula e essa única matrícula dá acesso a todas as escolas e todos os cursos. Ou seja, você pode fazer um pouquinho de um curso, se não curtir, não tiver indo muito na sua, você muda para outro, tenta uma escola diferente, vai encontrando ali aquilo que mais se adequa a você. E essa oportunidade pode ser interessante para alguns tipos de pessoa, né? Por exemplo, se você tem ali seus 17, 18, 19 anos, tá tentando entrar no mercado profissional, muita gente da tua idade ainda não tem uma qualificação específica. Então, indo na Alura, fazendo um dos cursos, se especializando em alguma área, você pode ter uma vantagem ali no mercado de trabalho. E acho que também é uma oportunidade muito interessante para quem de repente tá insatisfeito com a sua área atual, quer mudar, quer migrar, quer trabalhar com algo novo e tal. Aqui é perfeito, porque você tem a chance de experimentar várias coisas e se especializar naquilo que você mais gosta. De repente fazendo vários cursos ali com a mesma matrícula, né? E facilitar a sua entrada em uma nova área. Além disso, hoje o mundo é correria. Tá todo mundo sempre ocupado, né? Porém, na Alura você pode estudar no seu ritmo. Então, se tiver só um espacinho ali de manhã antes de sair pra estudar, ou de noite quando você chega em casa, dá pra você fazer uma aula aqui ou acolá no seu ritmo, né? E o contrário também. Digamos que você tem a tarde toda livre, sem problema nenhum. Você pode estudar como for melhor pra você, beleza? Então, se tiver interesse, vai lá conhecer a Alura. Tem na descrição e no comentário fixado um link com 15% de desconto pra todos os planos e pra ter acesso a todos os cursos da plataforma. Vale muito a pena conhecer e encontrar uma coisa que se encaixe a você e te ajude a atingir o seu potencial, beleza? Muito obrigado, Alura, por patrocinar esse vídeo. Faz muita diferença pra gente do Eurofut ter um parceiro dessa qualidade, tá? E a gente vai pro nosso segundo candidato, que é o Dida, né? Como não falar dele, ainda mais falando de Milan, um cara que fez tanto sucesso com essa camisa, né? E antes da chegada do Kaká lá na Itália, né? Foi justamente o Dida quem protagonizou uma das maiores finais da história da Champions. Foi lá em 2003, quando a gente teve uma decisão entre Milan e Juventus, simplesmente terminou no 0 a 0 e foi levado aí pros pênaltis, né? E aí teria uma disputa eletrizante, cara, porque de um lado tava o Buffon, e o Buffon pegou 2. Só que aquela noite era do brasileiro. O Dida pegou uma, pegou 2, pegou 3. Parou a Juventus praticamente sozinho e fez o Milan se sagrar campeão da Champions em cima da rival. Uma atuação de gala que certamente entra como uma das melhores performances de um goleiro na UCL, né? Essa com certeza foi a Champions do Dida, mas naquela temporada 2004-2005, quando o Milan perde pro Liverpool na final, ele também é peça-chave da equipe que chegou até a decisão, né? Inclusive defendendo o pênalti do Xabi Alonso naquele 3 a 3, só que no rebote o espanhol conseguiu marcar o terceiro gol que levou ao empate e eventualmente ao milagre de Istambul. O Dida continua no Milan, vai fazendo a sua carreira ali, e quando chega na temporada 2006-2007, ele novamente é titularzíssimo da equipe, conquistando naquela temporada então a sua segunda Liga dos Campeões. Com detalhe, a UEFA soltou uma lista dos 16 goleiros com mais jogos na história da UCL, e o Dida é o 14º, uma posição de muito respeito, né? Mas ele é o melhor de todos os goleiros no critério de gols tomados por jogo. Uma média de 0,78. A melhor de todas comparando com qualquer um, tá? Neuer, Buffon, Casillas. Tá fraco o homem? Nada mal, né? Acho que são alguns argumentos bem importantes aí pra colocar ele como candidato também. E uma coisa do Dida que é muito legal, cara, é que se você reparar, quando ele pega a mão dele assim, né, e fecha esses 4 dedos, ele deixa só o polegar estendido e quando vira a mão pra cima, acaba formando um joinha. Então, se você estiver gostando desse vídeo, faça igual o Dida, deixa um like aí que ajuda muito a divulgar o nosso canal, beleza? Chegou a hora de falar do nosso terceiro candidato, o Roberto Carlos. Eu vou te falar uma parada, o que esse lateral jogou aí, conquistou durante a carreira, é brincadeira. Inclusive, o RC é tão grande quando o quesito é Champions, que ele é simplesmente o brasileiro que tem mais jogos disputados na história da competição. Foram 107 pelo Real Madrid e outros 13 no Fenerbahçe, 120 ao total. Um fato que por si só já coloca ele como um dos grandes BRs da história, né? Mas para dar uma contextualizada no valor e na importância dele no time, é preciso lembrar que quando ele chegou no Real Madrid em 96, o clube passava por um jejum de 30 anos sem vencer a orelhuda. Quando ele faz a sua estreia na Champions na temporada 97-98, já era titular absoluto e foi fundamental com 2 gols e 5 passes para gol, com direito a golaço de falta, que era a marca registrada dele, né, no jogo contra o Porto. E com um chutaço na final contra a Juventus que, adivinha, acabou dando um desvio que gerou o único gol da partida, marcado pelo Mijatovic, fechando ali a sua primeira conquista, né, de Champions e também a quebra do jejum do Real Madrid. O Roberto Carlos nessa época jogou tanta bola que em 97 ele foi o 2º no prêmio de melhor do mundo da FIFA e o 5º na bola de ouro. O casamento entre Real e Roberto Carlos ficaria ainda melhor porque ele conquistou mais uma Champions na temporada 99-2000, agora com 4 gols e 3 passes para gol, e um dos jogos mais memoráveis dele na UCL seria na edição seguinte, 2000-2001, quando ele marcou um doblete contra o Bayer Leverkusen. Primeiro, um míssil de falta, simplesmente indefensável, e se isso aí foi indefensável, o segundo gol não é para menos, né? Era só balaço.
E de novo, vale lembrar que o Roberto Carlos era lateral, tá? Mas com números ofensivos aí simplesmente fantásticos. E aí quando chega na temporada 2001-2002, o Real Madrid chega novamente na final e vence por 2-1 para cima do Bayer Leverkusen. E adivinha dos pés de quem saíram os 2 gols do Real Madrid? Exatamente. Esse cara não sou eu. Os 2 gols tiveram assistências do Roberto. E uma delas foi com a mão, tu acredita? Exatamente. O primeiro gol do Raul sai de um lançamento gigantesco de lateral do Roberto Carlos. Ele tinha uma força sobrenatural nos braços também, tá? E o segundo gol, o gol do título, é do Roberto Carlos, aquele lançamento pra cima, aquele cruzamento meio alto que cai perfeitamente nos pés do Zidane pro francês fazer aquela pintura antológica, né? Na história da competição, ele somou então 16 gols e 24 passes pra gol. Muita coisa, considerando que ele era um lateral. E ele venceu em 3 oportunidades, todas como titular, como peça importante, como a gente viu aqui, e ainda sendo decisivo em 2 finais. Talvez quando você abriu esse vídeo, você não pensou no Roberto Carlos, né? Mas eu diria que a candidatura dele é fortíssima. Mas agora a gente chega num nome que sim, todo mundo pensou. Quando a gente fala de Champions League, um dos brasileiros com a maior conexão com essa competição é o Ronaldinho, né? E isso já nos leva lá pra temporada 2004-2005, que foi a primeira do pequeno Ronaldo aí na UCL, quando ele participou de 7 jogos, marcando 4 gols e dando 1 passe pra gol. O time dele, o Barça, foi eliminado ainda nas oitavas pro Chelsea do Mourinho, mas no jogo de volta, mesmo perdendo, ele fez 2 gols, tá? No primeiro, o Dinho bate um pênalti ali e crava. Agora o segundo foi o famoso gol da sambadinha, em que ele literalmente dá um passinho antes de chutar a bola sem pegar impulso. Um golaço absolutamente icônico, coisa de craque. Mas foi na temporada seguinte, em 2005-2006, que o Barcelona voltou a vencer a Champions League depois de 14 anos de seca, com agora o atual bola de ouro Ronaldinho marcando 7 gols e dando 4 passes pra gol. E apesar de não ter deixado dele na final contra o Arsenal, teve outras atuações icônicas, como o hat-trick contra a Udinese, em que ele deita e rola dentro de campo, com detalhe pro primeiro gol, uma pintura de falta, né? E nessa edição da Champions aí, o Barça novamente pegou o Chelsea nas oitavas. E novamente no jogo de volta, o Ronaldinho deitou e rolou, tá? Foi uma atuação bem Ronaldinho, então teve passe de calcanhar, de lado do pé, pedalada, magia pura e um belo gol marcado. Com o Barça indo até a final e se sagrando campeão, a primeira Champions do Ronaldinho. E na verdade a única, né? Mas o fato é que na temporada 2006-2007 tem outro gol icônico, que é aquela batida de falta por baixo da barreira contra o Werder Bremen. Aí depois ele sai do Barcelona, né? Antes do início da era Pep Guardiola, vai pro Milan e na sua passagem por lá ele não conseguiu levantar o caneco, mas mesmo assim o futebol arte que o Ronaldinho desfilava rendeu alguns jogos absurdos, né? Um deles foi o duelo histórico contra o Manchester United na temporada 9-10, com o gaúcho deixando dele no comecinho do jogo, metendo aquele sambinha na comemoração e depois em mais uma jogadaça dele que conseguiu arranjar um passe açucarado pro Seedorf marcar de letra. Fora que nesse jogo aí o Ronaldinho enfrentou na sua frente um zagueiro fortíssimo, um dos melhores da história do United, o Rio Ferdinand, e quase quebrou a cadeira do cidadão ali na base da pedalada. O Milan acabou perdendo e eliminado pro United nessa, né? E a temporada 10-11 já seria a sua última jogando Champions League, ele não conseguiu brilhar tanto, mas o Ronaldinho estar aqui é pelo show que ele dava quando estava em campo, o tipo de desempenho que ele tinha é difícil de comparar, é uma magia que hoje a gente não vê muito comumente nos jogos, né, e nos jogadores, e no final ele ganhou apenas uma Champions, mas teve muitas e muitas noites marcantes, né, que fizeram muitos brasileiros associarem noite de Champions, Brasil na Champions, com a magia do Ronaldinho. Agora a gente vai para um brasileiro que simplesmente ganhou a Champions vezes demais para não estar aqui, né? Isso porque o Marcelo conseguiu superar o Roberto Carlos e ganhar ainda mais Champions do que ele, né? Foram 5 conquistas pelo Real, com mais de 100 partidas disputadas, e assim como o Roberto, ele também contribuía bastante no ataque merengue. O Marcelo era um lateral muito ofensivo e só na Champions somou 25 passes pra gol e 9 gols marcados. E pior que tu fala, pô, mas ele jogou lá a vida inteira, marcou só 9 gols, mesmo sendo lateral não é tanto. Mas cara, alguns decisivos e alguns golaços absurdos, tá? Tem um contra o Lyon em 2010, 2011, que ele faz uma jogada sozinho ali. Depois na temporada 12-13 contra o City, ele mete um golaço absurdo de perna direita que era ruim. E mesmo na temporada 2013-14 ele não sendo tão utilizado na campanha e perdendo a titularidade pro Coentrão, né, principalmente na final, ele ficou marcado por entrar no segundo tempo e deixar o dele na prorrogação
contra o Atlético de Madrid, ganhando a sua primeira Champions ali com um gostinho já muito especial, né? Depois ele voltaria a ganhar em 2015-16, 16-17 e na temporada 17-18 foi provavelmente quando o Marcelo mais jogou bola. Ele deu 4 passes pra gol e meteu 3 bolas na rede. Um desses gols aí foi contra o PSG nas oitavas, outro contra a Juventus nas quartas, tirando do Buffon ali como se ele não fosse um dos melhores goleiros da história, né? Nas semis ele foi decisivo mais uma vez, metendo um golaço contra o Bayern de Munique. E na final contra o Liverpool ele dá simplesmente 2 passes pra gol, o primeiro sendo cruzamento para aquele golaço absurdo do Bale de bicicleta. Ali ele levantava sua 4ª taça, mas veio levantar uma 5ª, e dessa vez como capitão. Foi na temporada 21-22, em que, é verdade, ele jogou pouquíssimo, tá, na competição, nem sequer entrou na final, mas pô, levantou a taça como capitão do maior clube do planeta, coroando ali a sua 5ª Champions, né, entrando para um hall seleto de jogadores que tem 5 dessa taça aí na sua galeria. E se a gente for buscar historicamente em toda a história da competição, apenas um jogador tem mais, que é o Paco Rento, né, que conquistou 6. Então o Marcelo, na minha opinião, é um dos principais candidatos, tá? Ainda mais se a gente for fazer aquela separação entre maior e melhor. Pô, pensar em maior do que o Marcelo brasileiro na Champions é até difícil. Falando em magia, não tem como deixar de fora um cara que só não fez chover em noite de Champions, né, que era o Neymar. Ainda na sua temporada de estreia pelo Barcelona, na temporada 2013-14, o menino Ney conseguiu marcar 4 gols e dar 3 passes pra gol, sendo que teve um jogo contra o Celtic que ele botou no bolso, né? Foi um passe açucarado pro Pedro e depois simplesmente um hat-trick. E o último foi bem daquele jeito Neymar que encantava, né? Já mostrando que em noite de Champions ele era diferente. Esse foi só um gostinho do que o Neymar viria a fazer, já que na temporada 2014-15 foram várias performances memoráveis, com a vitória de 2-0 contra o PSG nas quartas, por exemplo, sendo uma delas, né? Teve doblete do Ney. E nas semis contra o Bayern de Munique, ele marca um gol na ida, marca mais 2 na volta, sendo decisivo mais uma vez para a classificação do Barça, dessa vez para a final. E na final a gente sabe, o Barça venceu por 2-1 até o finalzinho, quando o Neymar faz o terceiro, fecha o caixão e ganha a sua primeira Champions com um tempero especial, né? Porque ele foi um dos artilheiros com 10 gols, dividindo a artilharia simplesmente com Messi e Cristiano Ronaldo. Esse feito é absolutamente histórico porque da temporada 2007-8 até a 2018-19, apenas um jogador conseguiu ser artilheiro da Champions sem se chamar Messi ou Cristiano Ronaldo. E esse cara foi o Ney. E aí beleza, esse começo dele na Champions foi incrível, parecia que ia ser uma carreira que ele ia arrasar, ganhar um título atrás do outro e tal, mas não foi exatamente o que aconteceu, né? Só que a performance individual do Ney meio que quase nunca deu pra reclamar quando ele tava em campo podendo jogar, né? Por exemplo, na última temporada pelo clube Blaugrana, em 2016-17, o Neymar meteu 4 gols e deu 8 passes pra gol em 9 jogos, é muita coisa. Sendo que mais uma vez contra o Celtic, coitados do Celtic, o Neymar deixou um golaço de falta e 4 assistências numa goleada de 7-0 no Camp Nou, em mais uma atuação de gala ali, né? E falando em atuação de gala, foi justamente nessa última temporada pelo Barça que ele teve talvez o seu melhor jogo de Champions na vida, né? Isso porque nas oitavas o Barcelona tinha perdido de 4-0 pro PSG no Parque dos Príncipes, e a virada no segundo jogo na Catalunha parecia ser impossível, mas aconteceu a famosa remontada e naquele dia foi justamente o Ney que botou a bola debaixo do braço e protagonizou, né, a maior virada da história da Champions League, metendo um golaço de falta, um decisivo de pênalti, e quando o jogo tava pra acabar, foi dele o passe pra gol perfeito pro Sérgio Roberto fazer o 6-1, que é quase um crime contar só como uma assistência isso daí, né? Porque ele literalmente tirou do nada um passe perfeito pra concretizar a maior virada da história da competição, pô. E vamos combinar, só pelo que ele fez pelo Barcelona, muito provavelmente ele já estaria nessa lista como candidato, né? Só que ele foi pro PSG e lá a passagem dele em termos de Champions, apesar de não ganhar, teve bons momentos, beleza? Foram 41 jogos de UCL com a camisa parisiense, com 22 gols e 15 passes pra gol. É muito verdade que ele perdeu várias ocasiões importantes ali, jogos decisivos e tal, por lesão, né? Mas quando ele tava em campo ele rendia. Na temporada 19-20, o PSG conseguiu chegar à final da Champions contra o Bayern e foi muito por causa de boas atuações justamente do Neymar, naquela época que o público tava empolgadaço, era moicano do Ney, era hashtag NeyDay e tal. E aí naquele super agosto lá, foi na vitória contra a Atalanta nas quartas, por exemplo, que o Neymar se destacou muito, né? Dando o passe pro primeiro gol e criando a jogada do gol da virada nos acréscimos. E além de tudo isso, a gente fecha dizendo que, cara, ele é simplesmente o maior artilheiro brasileiro da história da Champions, com 43 gols marcados.
Tem só uma taça pra conta, é verdade, mas foi protagonista nessa conquista e também jogou muito bem em várias outras edições, então eu diria que ele é um concorrente seríssimo a ser eleito por vocês aí como o melhor BR da história da Champions, né? Mas talvez ele tenha aí um concorrente de peso, né? Porque a próxima lenda aqui, o próximo candidato foi justamente companheiro do Marcelo por anos e anos no Real Madrid, o Casemiro, referência na volância e outro nome eternizado no hall de craques do Real. A mística do Casé com a Champions é bizarra, tanto é que na sua estreia na competição na temporada 13-14 ele já ganha, mesmo jogando pouquíssimos minutos e nem sendo relacionado pra final. Na primeira temporada dele ele já se consagrou como vencedor, cara, e depois disso ele chegou a 5 conquistas de Champions pelo Real Madrid. Atenção, hein? Em 8 Champions disputadas pelo clube. O cara disputou 8 edições e ganhou 5. É um aproveitamento absurdamente bizarro, cara. Com essa aí, ele se tornou, junto do Marcelo, né, o brasileiro com o maior número de títulos da Liga dos Campeões. E logicamente a principal qualidade do Casemiro foi defensiva, né? Quando ele entrou pra ajustar o meio campo que já tinha ali Kroos e Modric, e ele encaixou tão bem e brilhou tanto, que inclusive foi peça fundamental pra cobrir as subidas do próprio Marcelo, né? E permitir a ofensividade que a gente via sempre no lateral brasileiro. Porém, mesmo o destaque dele sendo defensivo, até golaço o Casemiro fez. Um dos mais icônicos dele, na verdade, foi até quando ele não jogava no Real, né? Ele tava emprestado no Porto na temporada 14-15, quando meteu esse porradão de falta completamente absurdo. Se chega um desavisado agora e vê esse lance e não sabe quem é o Casemiro, vai achar que, pô, é um meia, um camisa 10 de qualidade, né? Nunca iam pensar que é um volantão de marcação. Depois dessa passagem pelo Porto, o Casemiro retorna pro Real Madrid, e aí foram diversas atuações lendárias pelo clube espanhol, né? Na final de 2016, por exemplo, o torcedor merengue vai lembrar como o Casé tava um leão no meio campo. Foram simplesmente 18 duelos vencidos na partida, fora 8 desarmes, 7 bolas cortadas e por aí vai, uma atuação defensiva sublime. Na temporada 16-17, ele mete 2 gols e 2 passes pra gol na campanha, né? Sendo um foguetaço pra cima do Napoli nas oitavas, um dos mais belos gols que ele já marcou. E na derradeira final contra a Juventus, ele também mete um tirambaço de fora da área pra desempatar o jogo, beleza? Foi dele o gol 2-1. Fora que ele ajudou a orquestrar também a meiuca, né? E no final das contas, então, ele tem 5 Champions Leagues e sempre jogando fino da bola. O Casemiro, sem dúvida, é um dos grandes jogadores da história da competição como um todo, né? Ainda mais se a gente for delimitar apenas pra brasileiros, aí mais ainda. E até aqui a gente tá falando de brasileiros que já encerraram as suas passagens pela Champions League, né? Não vão jogar mais. Ou que estão encerrando, que estão na reta final. Mas esse 8º item da lista aqui ainda tem muita lenha pra queimar, porque é o Vinícius Júnior. Como muitos de vocês sabem, o Vini chegou muito novinho lá pro Real Madrid e fez a sua estreia na competição na temporada 2018-19 com apenas 18 anos, e a partir dali ele passou um tempo bom, né, sem conseguir se destacar tanto, sendo muito criticado pela pontaria na frente do gol, né. O começo da virada de chave dele veio justamente em 2020-21 na Champions, quando o Real Madrid vence nas quartas de final sobre o Liverpool por 3-1, com um doblete do Vini Júnior, numa atuação fantástica no famoso jogo em que o Alexander-Arnold ficou suando frio ali tentando marcar o Vini, mas não conseguiu marcar nada. E quando chegou a edição 21-22 da Champions, foi a temporada de explosão máxima do Vinícius, né, que já era importante e acabou fazendo muitos gols ali e fazendo uma dupla principalmente fantástica com o Benzema, né, com o Brazuca sendo eleito o melhor jogador jovem da Champions e também fazendo parte da seleção do campeonato. No total foram 6 passes para gol e 4 gols marcados, com direito àquele gol antológico sobre o City, em que ele finta o Fernandinho sem tocar na bola, corre o campo inteiro e guarda no cantinho. E claro, o gol mais importante da campanha, o gol do 1-0 na final contra o Liverpool, que saiu dos pés dele, Vinícius Júnior. E quando tu marca um gol numa final de Champions, já era, tu tá pra sempre na história da competição, ainda mais quando é o gol único de um jogo que acabou 1-0 e te deu um título, né? E aquela ali foi a 14ª taça da Champions na história do Real Madrid, mas a primeira na história do Vini. Na temporada 22-23, o menino de São Gonçalo conseguiu ser melhor ainda, né, nos 12 jogos disputados. Ele bailou 7 vezes depois de meter a bola na casinha e ainda deu 5 passes para gol, sendo decisivo em todas as fases que jogou, ainda que tenha caído nas semis pro campeão Manchester City, só que assim, caiu atirando, né? Vale lembrar que no jogo de ida ele mete esse golaço de fora da área aí. Na temporada 23-24, ele já meteu um gol decisivo nas oitavas contra o Leipzig e no momento da gravação desse vídeo, ele tem 18 gols somados na competição, o que é um ótimo número. E assim, o Vini tem 23 anos, né? Ele vai continuar jogando muitas e muitas Champions. Eu não duvidaria nada de se alguns anos pro futuro aí ele passar o Neymar e se tornar o brasileiro mais artilheiro da história da competição. E talvez seja um pouquinho precoce colocar ele aqui, mas pô, ele foi muito bem numa edição em que ganhou, marcando gol decisivo na final.
E cara, tem toda uma projeção dele conseguir muito bem nos próximos anos, né? Parece inegável que ele vai continuar marcando, tendo noites mágicas na Champions, pra cada vez mais ir subindo degraus nessa discussão aí de melhor brasileiro da história da competição, até quem sabe se tornar de fato indiscutivelmente o maior de todos. Não sei, eu torceria pra isso, né? Sou fã do Vini, então não tem jeito. Esses foram os 8 principais candidatos que a gente trouxe pra vocês, só que essa lista quase foi um top 10, tá? De última hora a gente escolheu não colocar o Thiago Silva, que tem alguns momentos bem interessantes, tá? 2 vezes finalista, 1 vez campeão, inclusive o Thiago Silva é o primeiro brasileiro a capitanear uma equipe numa final de Champions, sabia? E ele tem mais de 100 jogos, tá? Outro cara que quase entrou na nossa lista foi o Lúcio, zagueirão que também foi 2 vezes finalista, uma pelo Bayer Leverkusen, que ele só perdeu aquela final por causa do gol antológico do Zidane. Inclusive o jogo estava empatado porque ele meteu um gol de cabeça, tá? E depois o Lúcio é titularíssimo naquela Inter de Milão que ganha a tríplice coroa na temporada 9-10, com ele inclusive jogando a final contra o Bayern inteirinha, do começo ao fim. E certamente alguns outros jogadores valem uma menção honrosa, né? Por exemplo, a gente falou de Vini. Alguns de vocês devem ter pensado, pô, e o Rodrigo? Nessa Champions que o Vini destrói, mete gol na final e o Real é campeão, o Rodrigo foi muito bem, decisivo contra o Chelsea, Manchester City, mas ele era reserva, né? Tanto é que na final ele entra só no finalzinho quando o jogo já tava ganho, né? E tem uma porrada de brasileiros com uma história linda nessa competição, mas que a gente achou que não teriam chance de ser eleitos, né, o melhor BR da história. Como por exemplo, vou fazer uma lista bem rápida aqui correndo, tá? Cafu, Firmino, Alisson, Fabinho, Ederson, Sávio, Elber, Maicon, Júlio César, Silvinho e Paulo Sérgio. Depois de toda essa argumentação, deixa nos comentários quem você acha que é o melhor brasileiro da história da Champions, beleza? Eu tô em cima do muro, então vou deixar essa bomba aí pra vocês, beleza? E além de deixar o comentário, se você puder, antes de sair do vídeo, deixa o likezão, que ajuda muito a divulgar nosso canal pra mais gente. E nos vemos no próximo, então um grande abraço! Falou! Posso falar algo polêmico? Nenhum desses caras aí teve um momento tão mágico quanto o do Lucas, tá? Lucas Moura. É... Meu voto vai pra ele. Lucas! Tinha que ser você.